Biografia de Gladys Aylward, capítulo 7. A Pousada das 8 Felicidades. Jane conduziu Gladys através do pátio. Passou por um corredor e entrou em uma sala bem grande. Havia um cangue ao longo de uma parede, e várias caixas de madeira formavam uma mesa com as cadeiras enfileiradas do outro lado, ao longo da parede. A senhora Jane fez o sinal para que Gladys se sentasse e gritou algo em chinês. Em resposta, um senhor chinês idoso entrou na sala. Jane o apresentou a Gladys como Yang, o cozinheiro. Yang deu um sorriso desdentado para Gladys e depois escutou as instruções dadas pela senhora Jane. Quando ela terminou, Yang fez uma reverência e saiu do cômodo. A senhora Jane explicou que ela alugara a casa grande por 2 anos. O povo de Yangxing achava que ela era mal assombrada e ninguém ficava nela havia muitos anos. É claro que por ser mal assombrada, entre aspas, isto significava que ela conseguiria alugar por um preço muito em conta. Gladys deu seu melhor sorriso. No entanto, o lugar não era em nada parecido com a casa confortável e aconchegante que ela imaginara. E a senhora Jane não era a doce velhinha que ela esperava também. A senhora Jane fazia perguntas e depois não se preocupava em esperar por uma resposta. Gladys se pegou desejando que a senhora Jane fosse mais parecida com a senhora Smith quando Yang chegou com uma tigela fumegante de macarrão e legumes. Gladys engoliu a sopa. Na animação para chegar a Yangxing, ela se esqueceu do quanto estava com fome. Depois de desfrutar de 2 tigelas de sopa, limpou a garganta e perguntou: "Onde a senhora gostaria que eu colocasse minhas coisas e dormisse hoje à noite?" Jane respondeu: "Em qualquer lugar que você possa encontrar. Eu não me importo. Um quarto está tão bagunçado quanto o outro, e nenhum deles tem portas." Gladys pegou as malas e andou pela casa. Os quartos do 2º andar tinham varandas com vista para o pátio abaixo, embora a vista não fosse cênica. No final, Gladys se instalou em um quarto no andar de baixo que tinha mais lixo que a maioria dos outros quartos, mas que não cheirava tão mal. Depois de escolher um quarto e guardar as malas, Gladys decidiu esticar as pernas e dar um pequeno passeio pela nova vizinhança. Mais adiante na rua, um grupo de mulheres que carregavam jarros de água parou para encarar Gladys, que acenou para elas. De repente, sem sequer falarem uma com as outras, as mulheres largaram o pote, pegaram torrões de lama e terra e começaram a jogar em Gladys. Algumas crianças correram de um pátio próximo e riram de alegria com o que acontecia. Gladys virou-se e fugiu, torrões de lamas batendo nas costas de suas calças enquanto ela corria. Uma vez em segurança no pátio da casa da senhora Jane, começou a chorar. A senhora Jane saiu para ver o motivo da comoção e instruiu Gladys a entrar. Não dava para ela chorar onde as pessoas ainda a pudessem ver. Ela perguntou depois que entrara na casa qual era o problema. "São as pessoas lá fora", soluçou Gladys enquanto limpava a lama de suas calças. "As mulheres jogaram lama em mim e as crianças começaram a rir também. Como eu vou falar sobre a mensagem do Evangelho se eles não me deixarem chegar perto deles?" A senhora Jane franziu a testa um pouco. Ficar chateada com a situação não vai ajudar. Embora eu admita que aos 53 anos que estou na China, nunca vi um grupo menos amigável que a população de Yangxing. E continuou: "No entanto, você tem muita sorte. Seus cabelos são pretos e seus olhos castanhos como os deles. Imagine o quanto eles me temem com meus cabelos brancos e meus olhos azuis." Gladys concordou. Ela não tinha pensado sobre como deveria ser a situação para a senhora Jane. Os cabelos dos chineses mais velhos às vezes ficavam um pouco grisalhos, mas nunca ficavam totalmente brancos como os da senhora Jane. "Eles nos chamam diabo estrangeiro, contudo, precisamos nos acostumar com eles. Pense nisso tudo como um desafio. Nós temos de descobrir uma maneira de alcançar essas pessoas com a mensagem do Evangelho. Deus nos deu uma tarefa difícil", disse Jane, acrescentando rapidamente, "mas não uma tarefa impossível." Gladys enxugou os olhos.
Aquele era um desafio, o qual ela não tinha certeza se aguentaria, mas faria o melhor possível para continuar. As semanas começaram a passar. Para Gladys, o tempo era preenchido com a limpeza da casa e com as aulas do idioma com Yang, que lhe ensinava o dialeto da região de Yangsheng. Yang era um professor muito paciente e Gladys passava muito tempo na cozinha com ele. Na maioria das noites, ela também fazia um passeio com Jenny. Aos poucos, o povo de Yangsheng começou a aceitar a visão das duas mulheres estrangeiras. Eles ainda zombavam delas e às vezes cuspiam nelas, mas depois de várias semanas, eles pararam de jogar lama. Em uma das caminhadas, Gladys viu algo que nunca mais esqueceria. Ao sair do pátio, percebeu estar a rua vazia. Não havia crianças brincando, nem mulheres idosas fofocando, nem vendedores de rua a anunciar mercadorias. Ela começou a se perguntar onde todos poderiam estar quando ouviu uma gritaria animada vindo da direção do mercado. Gladys correu em direção ao som dos aplausos. Apenas uma semana antes, ela vira um urso fazer truques no mercado e a senhora Jenny lhe dissera que malabaristas e acrobatas com frequência viajavam pela área e se apresentavam por lá. Às vezes, a multidão jogava dinheiro, pequenas moedas de cobre, que valiam uma fração de centavo aos pés dos artistas como pagamento. Quando Gladys virou a esquina, viu uma enorme multidão reunida. Ela esperava que o entretenimento ainda não tivesse começado. Gladys tentou se inclinar de forma a conseguir uma posição em que pudesse ver por cima da multidão, quando de repente sentiu alguém segurar sua mão. Ela olhou em volta diretamente nos olhos da mulher que morava na casa ao lado da senhora Jenny. Gladys sorriu para ela, maravilhada com seu gesto de amizade. A mulher arrastou Gladys para a frente da multidão, quando de súbito um grande silêncio foi feito por entre a multidão. Gladys prendeu a respiração e olhou em volta. Não havia ursos, acrobatas ou malabaristas. Apenas um homem ajoelhado nos paralelepípedos com a cabeça baixa. Ao lado dele estava um dos soldados do mandarim. Gladys não fazia ideia do motivo de todo o alarido. De repente, o soldado levou a mão até a longa espada curva pendurada em sua cintura. Com um movimento único, ele puxou a espada do cinto e levantou-a bem acima da cabeça do homem ajoelhado. Outro rugido subiu da multidão, e em um instante repugnante, Gladys entendeu o que estava acontecendo. Ela tinha um lugar na primeira fila para assistir a uma execução. Antes que pudesse se afastar, a espada voou pelo ar. A cabeça do homem ajoelhado caiu no chão. Rolou várias vezes e parou em frente aos pés de Gladys. Outro rugido subiu da multidão. Gladys colocou a mão sobre a boca enquanto abria caminho pela multidão. Ela achou que ia vomitar. Precisou se afastar rapidamente da cena. Gladys correu o caminho todo de volta para casa. Na parte de dentro, encontrou a senhora Jenny escrevendo em seu diário. Jenny olhou para cima quando Gladys entrou correndo no quarto. Sentou-se na cama mais próxima e começou a chorar. Ela perguntou: "Qual é o problema agora?" Gladys soluçava. "Um homem foi morto bem no mercado, exatamente onde eu estava." A senhora Jenny disse com um tom calmo: "Então você assistiu a uma execução, não foi?" Gaguejou Gladys. "Sim. O pior de tudo, o povo assistiu aquilo e depois aplaudiu. Foi horrível, horrível. Como puderam fazer aquilo?" Jenny suspirou. "Você está na China agora, não na Inglaterra. Aqui as execuções públicas são comuns. Eles vão exibir a cabeça em cima da muralha. Às vezes, 10 ou 20 delas são alinhadas. O corpo será jogado por cima da muralha da cidade até o barraco. Claro, há um procedimento a ser seguido. Eles não matam qualquer pessoa. Tem que haver um julgamento antes. O mandarim tem que declarar o homem culpado de algum crime, provavelmente roubo, e condená-lo à morte. Esse é o jeito chinês de fazer as coisas, e devemos aceitá-lo." Gladys perguntou ainda soluçando, mas a multidão adorou. Havia criancinhas assistindo. Como eles puderam fazer isso? A senhora Jenny respondeu:
Não faz tanto tempo assim que execuções públicas eram realizadas na Inglaterra também. Todas as pessoas são capazes de sentir prazer na dor dos outros. Precisamos aceitar as coisas como elas são e trabalhar duro para trazer mudança por meio da partilha da mensagem do Evangelho. Essa é a única maneira pela qual entenderão a tristeza do desperdício da vida humana. Enquanto isso, vá e lave o seu rosto. Chorar nunca ajudou ninguém. Com isso, a conversa foi terminada e Jane voltou a escrever no diário. Gladys nunca mencionou o incidente de novo para a senhora Jane. Ela não queria outra palestra, independente de quão certa a senhora Jane pudesse estar. Ela desejava que a senhora Jane fosse um pouco mais maternal. Contudo, Gladys entendeu que aos 74 anos de idade, essa senhora provavelmente não mudaria. Assim, era melhor que Gladys se acostumasse com a aspereza da idosa. Por volta dessa época, Gladys começou a duvidar se algum dia elas poderiam encontrar uma maneira de conversar de maneira significativa com os habitantes da cidade. Embora as duas agora fossem toleradas, ninguém se interessava em participar de um estudo bíblico ou de qualquer outra atividade oferecida por elas. Algo precisava mudar, mas nenhuma das duas tinha certeza do que era. Até que elas saíram em mais um passeio juntas de final de tarde. Gladys adorava olhar para a muralha da cidade e observar as últimas tropas que serpeavam caminho abaixo até a aldeia. Ela já havia decidido que um dia iria até o final da trilha e voltaria com uma tropa de mulas. Apenas pense nas possibilidades, ela disse sem perceber que estava pensando em voz alta. De quê? Perguntou a senhora Jane. De viajar com uma tropa de mulas, disse ela sonhadora. Todas as pequenas cidades como Yangsheng, onde se para cada noite. Se um dos tropeiros fosse cristão, poderia espalhar a mensagem do Evangelho para muitas pessoas que nunca ouviram as boas novas antes. Seria algo tão simples. Jane agarrou os braços de Gladys e girou-a para que se olhassem e disse com animação: "É isso! Como não percebi isso antes?" "Percebeu o quê?" perguntou Gladys, não entendendo completamente nada da conversa. "Vamos transformar a casa em uma pousada", exclamou a senhora Jane. Gladys não estava acostumada a ver Jane animada com qualquer coisa. Ela repetiu: "Uma pousada? Essa é a resposta perfeita. Não podemos levar as pessoas até a igreja, mas podemos levá-las a uma pousada, em especial se for a estalagem mais limpa de toda a trilha." Gladys assentiu, pensando na próxima viagem de mula. "Eu gostaria de ter ficado em uma pousada sem piolhos e pulgas." Ela perguntou, um pouco insegura do que exatamente a senhora Jane tinha em mente para elas. "Mas nós não viemos até aqui para sermos estalajadeiras, não é?" "Você não está entendendo?" A senhora Jane já estava ficando um pouco impaciente. "Nós vamos colocar os tropeiros dentro da casa. Daremos água às mulas, alimentaremos os homens com uma boa refeição e depois ofereceremos a eles algo que nenhuma outra pousada faz." Ela franziu os lábios por um momento, aparentemente esperando que Gladys percebesse o impacto total do que ela estava prestes a dizer. "Eu vou lhes contar histórias da Bíblia de graça. Eles vão adorar. Todos os chineses adoram um bom entretenimento. Noé, Moisés, Jesus, Paulo, eles vão amar as histórias. E você pode escrever as minhas palavras. Essas histórias serão contadas e recontadas ao longo das trilhas. Só Deus sabe quantas pessoas vão poder ouvir sobre o Evangelho como resultado de nossa estalagem." Jane parou e postou as mãos. Gladys estava surpresa. A senhora falava como se a pousada já estivesse em funcionamento e tudo o que elas tivessem não fosse apenas uma casa velha, cheia de buracos, com janelas quebradas, sem portas e nenhum carvão para o cangue. Ainda assim, quando Gladys voltou a olhar para a última tropa de mulas que se apressava a chegar em Yangsheng antes do desaparecimento completo do sol, um arrepio tomou conta dela. Aquele era um projeto no qual ela poderia se lançar completamente.
As semanas que se seguiram foram bastante ocupadas e alegres para Gladys e para a senhora Jane, enquanto trabalhavam juntas, transformando a casa em uma pousada decente. Havia muito trabalho de reparo a ser feito, milho e legumes a serem comprados, carvão a ser encomendado, e o pátio transformado em um estábulo para as mulas. Felizmente, a senhora Jane tinha uma pequena renda que fornecia dinheiro suficiente para fazer os reparos e comprar as provisões necessárias. As mulheres calcularam que quando a pousada começasse a funcionar, ela sustentaria os próprios gastos e ainda forneceria dinheiro suficiente para pagar Yang, deixando uma pequena quantia para os extras. Todas as estalagens ao longo da trilha tinham nomes grandiosos, e Gladys e a senhora Jane decidiram que a estalagem delas também precisaria de um nome grandioso. Então elas a chamaram Pousada das 8 Felicidades. O nome não tinha nenhum significado especial. Jane apenas gostava do som do nome. A Pousada das 8 Felicidades rapidamente tomou forma. Enquanto trabalhava duro, Gladys se perguntava pelo que seria responsável quando a casa estivesse aberta. Yang prepararia as refeições e as serviria aos tropeiros. A senhora Jane contaria as histórias da Bíblia após as refeições e manteria o controle das finanças. Isso deixava apenas uma outra responsabilidade a ser resolvida: as mulas. Alguém precisava cuidar delas. As mulas precisariam que a lama e a sujeira fossem retiradas de suas patas, além de receber alimento e bastante água todas as noites. Gladys suspeitava que ela seria responsável pelo serviço. Com certeza, seria ela. Ela também teria um outro trabalho. De alguma forma, ela tinha que levar os tropeiros até a pousada. Gladys dizia as palavras para si mesma, uma centena de vezes, para se certificar de que lembraria delas. Meio Chungzi, Meio Tiaozão, Lai, lai, lai. Yang disse a ela o significado. Nós não temos pulgas. Boa, boa, venha, venha, venha. No entanto, independente de quantas vezes Gladys repetisse as palavras para si mesma, ela ainda não conseguia se imaginar de pé no meio da rua, gritando para os tropeiros. Ela também não conseguia se ver raspando a lama das mulas. Ela nunca cuidara de nenhum animal maior que um gato. Ainda assim, dizia para si mesma, se os tropeiros entrassem na pousada das 8 Felicidades para ouvir as histórias da Bíblia, ela faria o melhor possível no estábulo para manter as mulas felizes. Gladys se levantou e gritou até ficar rouca na primeira noite em que a estalagem fora aberta. Contudo, nada aconteceu. Nem um único tropeiro parou para passar a noite. Quando a última tropa de mulas passou, Gladys voltou para dentro. A pousada parecia muito bonita. A mesa estava arrumada e pronta para as tigelas de sopa de macarrão preparadas por Yang. A Bíblia da senhora Jane estava aberta em sua cadeira, pronta para ela contar as histórias depois do jantar. O cangue fora esfregado e um fogo quente era irradiado debaixo dele. Gladys parou na porta e sacudiu a cabeça, dizendo: sinto muito, não importa o que eu faça, os tropeiros não param. Amanhã você terá que fazê-los entrar. A senhora Jane disse com firmeza. Fazê-los? Questionou Gladys. Eu fiz tudo o que podia. Bem, não exatamente. Amanhã você agarrará as mulas pelo freio e as puxará para dentro. Uma vez que estejam no pátio, nada na terra as fará se mover. A senhora Jane falou com tanta certeza que Gladys não discutiu. No dia seguinte, Gladys se preocupou em fazer com que os tropeiros parassem. Ela discutiu o assunto com Yang, no dialeto limitado de Yangsheng, é claro, já que ele não falava inglês, e quando o sol começou a se pôr, ela disse e se sentiu pronta para tentar de novo. Gladys ficou nas sombras do lado de fora da estalagem. Ela deixou as 2 primeiras passarem, enquanto criava coragem. Quando ouviu as passadas ritmadas da 3ª tropa de mulas, ela esperou em silêncio que a mula chegasse até a altura de seu esconderijo. No que ela creu ser o momento certo, saltou do esconderijo e pegou o freio da mula. No entanto, ela julgara mal o tempo de saltar e acabar alcançando o tropeiro-chefe. Ele gritou de susto e surpresa. Os outros tropeiros
se espalharam pelas sombras, mas o tropeiro-chefe não podia fugir, porque as rédeas estavam firmemente enroladas em torno de sua mão. Gladys sabia que tinha que levar as mulas para o pátio, e rapidamente, antes que os tropeiros percebessem o que ela fazia, correu até a mula líder e ficou na frente dela. A mula abaixou a cabeça e atingiu-a no estômago. O animal ergueu Gladys no ar e entrou no pátio com um pinote. A senhora Jane e Young chegaram à porta bem a tempo de ver a mula jogar Gladys sobre os paralelepípedos. "Muito bem, Gladys", disse a senhora Jane, olhando para a tropa de mulas parada no pátio, sem levar em consideração como ela conseguiu isso. "Não importa agora. Temos o primeiro convidado." Mas não por muito tempo. O tropeiro deu uma olhada nos cabelos brancos de Jane, desenrolou as rédeas da mão e fugiu correndo pelo portão. "O que faremos agora?", perguntou Gladys, levantando-se dos paralelepípedos. A senhora Jane falou com Young. Eles conversavam muito rápido para que Gladys pudesse entender o que estavam dizendo. Então ela se virou e disse: "Young disse para não nos preocuparmos. Este é um bom começo. As mulas e suas cargas valem muito dinheiro para serem abandonadas. Young irá e encontrará os tropeiros. Eles vão voltar com ele. Eles vão ter que voltar. Nós ficamos com as mulas deles. Young dirá que eles estão seguros em ficar aqui. Logo, logo eles perceberão que não há nada a temer conosco." Gladys assentiu. Tudo estava se tornando muito mais complicado do que ela imaginara ser. Ela esperava que depois dessa noite as coisas ficassem um pouco mais fáceis, mas ela não fazia ideia dos problemas que ainda estavam por vir.